trazendo agora o assunto sobre motores assíncronos e o que são motores assíncronos. São os motores mais comuns de serem encontrados na indústria, são também chamados motores de indução. Uma máquina com apenas um conjunto contínuo de enrolamentos amortecedores é denominada máquina de indução. Nós vimos, quando tratamos de máquinas síncronas, que elas utilizam enrolamentos amortecedores. Essa máquina utiliza somente enrolamentos amortecedores. Essas máquinas são denominadas máquinas de indução, porque a tensão do rotor é induzida nos enrolamentos do rotor, em vez de ser fornecida por meio de uma conexão física de fios. Então não existe contato entre o enrolamento do meu rotor e o enrolamento do meu estator. Esse contato é puramente eletromagnético, não existe contato físico. A característica que diferencia o motor de indução dos demais é que não há necessidade de uma corrente de campo CC para fazer uma máquina funcionar. Então, neste caso, eu não tenho uma corrente de campo de corrente contínua no meu enrolamento. Na verdade, em nenhum dos enrolamentos eu vou ter uma corrente contínua, não tenho essa necessidade. Embora seja possível usar uma máquina de indução como motor ou como gerador, ela apresenta muitas desvantagens como gerador, e por isso ela é usada como gerador somente em aplicações especiais. Então, é uma máquina amplamente utilizada como motor, como gerador somente nessas aplicações especiais que nós vamos tratar. Aqui eu tenho algumas figuras de um motor de indução na parte do meu estator. Então vejam aqui que eu tenho os meus enrolamentos e os meus contatos, tanto nessa figura aqui da esquerda quanto nessa figura aqui da minha direita. Aqui nessas três figuras do meio é o núcleo de ferro laminado, onde eu não tenho as bobinas. Aqui nessa parte branca eu tenho o isolamento, é um plástico para não haver contato entre o fio de cobre nessa parte aqui, poder arranhar e acabar dando curto-circuito, né, o isolante e para proteção. E aqui eu já tenho colocado os meus enrolamentos. Lá no meu rotor, o que eu vou ter? Eu tenho o desenho esquemático de uma gaiola de esquilo, nessa figura A, que é um rotor, onde eu tenho o meu eixo, vejam que é um eixo dos dois lados, e aqui no meio eu tenho o que é chamado de gaiola de esquilo. O que seria isso? Eu tenho um anel de curto-circuito aqui na ponta, está dando um pouquinho de pau no meu tablet ali. Então tem esse anel aqui de curto-circuito em ambos os lados. O que seria anel de curto-circuito? É um anel de cobre. Pode passar corrente em qualquer lugar desses anéis de cobre. E aqui eu tenho essas barras de ferro, né, são barras de cobre, atravessando aqui esse meu rotor. A minha corrente irá passar aqui entre essas barras, formando um ciclo aqui, por exemplo, onde aqui eu vou ter o meu campo magnético. Então todos os dois são gaiola de esquilo, com pouco tamanho. Notem também aqui que o meu rotor ele tem esses ventiladores aqui, ó. Esses aqui são as ventoinhas, tanto de um lado quanto do outro, para refrigeração. Então esse motor dentro dele, na verdade todo motor já tem essas ventoinhas, esses ventiladores para refrigeração. Por isso também a gente considera aqueles perdas por atrito e ventilação, né? Por causa dessas ventoinhas aqui, que é porque eu tenho aquecimento desses meus condutores do rotor, porque passa corrente, então isso daí é para refrigerar. O motor de indução tem fisicamente o mesmo estator que uma máquina síncrona, com uma construção de rotor diferente. Então, o meu estator é exatamente igual ao da máquina síncrona, não muda. Vai mudar aqui apenas um rotor. São dois tipos de rotores. Um deles é denominado rotor gaiola de esquilo e o outro é denominado rotor bobinado. Então, o gaiola de esquilo foi isso que a gente viu, são barras curto-circuitadas, enquanto o rotor bobinado é uma bobina no meu rotor. Aqui eu já tenho a foto de um motor desses completo cortado. Então, vejam, eu tenho meus enrolamentos aqui nessas minhas laterais, no meu estator tem os rolamentos, as chapas laminadas, e aqui no meio eu tenho meu rotor. Esse meu rotor, não existe contato entre ele e o meu estator, e o único contato que eu tenho nesse meu rotor são os dois rolamentos. Aqui eu tenho um rolamento, veja as bolinhas do meu rolamento, e aqui eu tenho outro rolamento. Esses são os únicos dois contatos do meu rotor com alguma parte fixa, que nesse caso vão ser os rolamentos. Então, o motor de indução, por causa que ele tem poucas partes de manutenção, ele é um motor barato e de baixa manutenção. Exemplificando melhor aqui a gaiola de esquilo, ela consiste em uma série de barras condutoras que estão encaixadas dentro de ranhuras na superfície do rotor e postas em curto-circuito em ambas as extremidades por grandes anéis de curto-circuito. Então é isso que eu falei. Eu tenho essas barras condutoras que vêm de um lado para o outro aqui nesse meu rotor, porque aqui eu vou criar um fluxo de corrente, que eu vou ter meu campo magnético, e esse meu anel aqui de curto-circuito faz com que eu tenha a passagem de corrente de uma barra para outra. E aqui tem o detalhe dos dois rolamentos, que são os únicos apoios que eu tenho na parte física dessa minha máquina.
Um rotor bobinado tem um conjunto completo de enrolamentos trifásicos que são similares aos enrolamentos do estator. As 3 fases dos enrolamentos do rotor são usualmente ligadas em Y e suas 3 terminações são conectadas aos anéis deslizantes no eixo do rotor. Os enrolamentos do rotor são colocados em curto-circuito por meio de escovas que se apoiam nos anéis deslizantes. Portanto, nos motores de indução de rotor bobinado, as correntes no rotor podem ser acessadas por meio de escovas, nas quais as correntes podem ser eliminadas e resistências extras podem ser inseridas no circuito do rotor. É possível tirar proveito desses atributos para modificar a característica de conjugado versus velocidade do motor. Então, o que quer dizer isso? No meu rotor bobinado, eu tenho uma bobina no meu rotor. Então, eu costumo utilizar 3 anéis aqui nesse meu rotor que são conectados com o meu estator através de escovas. Por que eu tenho esses contatos? Como eu tenho uma bobina nesse meu rotor, é interessante que eu possa ter acesso a essas bobinas. Lá no meu gaiola de esquilo, eu tinha o meu anel curto-circuitando as minhas barras. Aqui eu tenho os enrolamentos, são bobinas, curto-circuitadas nesses anéis coletores. Agora, como eu tenho um anel, eu posso adicionar ou remover resistências se eu quiser nesse meu circuito, mudando a curva de conjugado de velocidade. Isso é interessante para fazer com que mude essa característica e eu consiga utilizar esse motor em outras aplicações. Aqui novamente mais uma figura desse rotor bobinado. Eu tenho aqui, olha, as minhas escovas nesses meus anéis coletores aqui. Notem que essas escovas não são escovas iguais àquelas que tem motor CC ou motores universais. São rolamentos em que eu tenho menor desgaste comparado com os motores universais e motores CC. O funcionamento dos motores de indução é basicamente o mesmo dos enrolamentos amortecedores dos motores síncronos. A velocidade de rotação do campo magnético é dada por N5, que é igual a 120 FSE, dividido por P, em que FSE é a frequência do sistema aplicado ao estator em Hz, e P é o número de polos da máquina. Nós sabemos que essa é a velocidade do campo magnético girante. Esse campo magnético girante existe também na minha máquina assíncrona. Tanto que nós comentamos já que o estator da máquina síncrona é muito parecido, ou se não igual, à da máquina assíncrona. Por isso ela também possui campo magnético girante. Esse campo magnético girante BS passa pelas barras do rotor e induz uma tensão nelas. A tensão induzida em uma barra do meu rotor é dada pela equação que tensão induzida é igual a V vetorial B vezes L, como já vimos. A produção do conjugado induzido em um motor de indução, aqui na minha figura A eu tenho um campo girante do estator BS e induz uma tensão nas barras do meu rotor. Então eu tenho o meu campo girante induzindo uma tensão nas barras desse meu rotor. E na figura B, a tensão do rotor produz um fluxo de corrente no rotor que está atrasado em relação à tensão devido à indutância do rotor. Então, quando eu tenho essa corrente no meu rotor, ela vai estar atrasada em relação à tensão por causa dessa indutância aqui do meu rotor. Então, por fim, aqui na figura C, eu tenho a corrente do rotor produz um campo magnético girante BR que está atrasado 90 graus em relação a ela própria. O campo BR interage com o campo B líquido, produzindo um conjugado anti-horário na máquina. Então aqui eu tenho o campo magnético BR interagindo com esse campo magnético B líquido, produzindo o conjugado através da interação dos dois no sentido anti-horário da máquina. É o movimento relativo do rotor em relação ao campo magnético do estator que produz uma tensão induzida na barra do rotor. Se o rotor do motor de indução estivesse girando a velocidade síncrona, as barras do rotor estariam estacionárias em relação ao campo magnético e não haveria tensão induzida. Em funcionamento normal, ambos os campos magnéticos do rotor e do estator BR e BS giram juntos na velocidade síncrona N5, ao passo que o próprio rotor gira em uma velocidade menor. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu tenho o meu campo magnético girante girando na mesma velocidade que o meu rotor, eu não vou ter diferença nesses campos magnéticos, logo eu não vou ter torque. Assim, esse meu rotor vai acabar perdendo velocidade. É o mesmo caso lá dos meus enrolamentos amortecedores. A tensão induzida nas barras do rotor de um motor de indução depende da velocidade do rotor em relação aos campos magnéticos. Dois termos são comumente utilizados para definir o movimento relativo do rotor e dos campos magnéticos. Um deles é a velocidade de escorregamento, definida como a diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade do rotor. Então, a velocidade de escorregamento ela vai ser a velocidade do meu campo magnético girante, a velocidade síncrona, menos a velocidade do meu rotor.
O outro termo usado para descrever o movimento relativo é o escorregamento. Isto é, a velocidade relativa expressa uma base por unidade ou porcentagem. Então, o meu escorregamento S vai ser a velocidade síncrona menos a velocidade do meu motor dividido pela velocidade síncrona vezes 100%. Então, é a porcentagem dessa minha velocidade. É a diferença dessa minha velocidade. É possível expressar a velocidade mecânica do eixo do rotor em termos de velocidade síncrona e de escorregamento. Então, a velocidade mecânica vai ser 1 menos o escorregamento vezes a velocidade síncrona. Ou o ômega-n vai ser 1 menos S vezes o ômega sync. A frequência do secundário não é necessariamente a mesma que a frequência do primário. Para Nm igual a 0 RPM, a frequência do rotor é FRE igual a Fs. E o escorregamento é 1, ou seja, ele está parado. Eu tenho um motor parado, o escorregamento é máximo. Para a velocidade mecânica igual a velocidade síncrona, a velocidade do rotor é FRE igual a 0 Hz. E o escorregamento é 0. Eu tenho escorregamento 0 quando o meu rotor está na velocidade síncrona, que é na velocidade do meu campo magnético girante. Para qualquer velocidade intermediária, a frequência do rotor é diretamente proporcional à diferença entre a velocidade do campo magnético N-sync e a velocidade do rotor Nm. Uma vez que o escorregamento do rotor é definido como S igual a N5 menos Nm dividido por N-sync. Então a frequência do rotor pode ser expressa como FRE é igual a SFE. Então aqui só maior para a gente visualizar. Como as tensões e as correntes no circuito do rotor de um motor de indução são basicamente o resultado de uma ação de transformador, o circuito equivalente de um motor de indução será muito semelhante ao circuito equivalente de um transformador. O motor de indução é denominado máquina de excitação simples, em oposição à máquina síncrona, que é de excitação dupla, que eu tenho 2 campos magnéticos. Já na máquina assíncrona, eu tenho um campo magnético ali atuando. Caso um campo magnético ativo, o outro é por indução. Como o motor de indução não tem um circuito de campo independente, seu modelo não contém uma fonte de tensão interna, como no caso da tensão gerada interna EA de uma máquina síncrona. Então aqui eu tenho o circuito equivalente de uma máquina assíncrona. É bem parecido com o circuito equivalente de um transformador. A resistência do estator será denominada R1 e a reatância de dispersão do estator será denominada X1. O fluxo na máquina está relacionado com a integral da tensão aplicada E1. A reatância de magnetização Xm no circuito equivalente terá um valor muito menor do que o transformador comum. Então aqui eu tenho o meu transformador e o meu motor de indução aqui. A diferença entre esses dois. Lembrando que eu tenho um entreferro de ar no meu motor, que é a distância que eu tenho entre o meu rotor e o meu estator. A tensão interna primária E1 do estator está acoplada à tensão secundária ER, por meio de um transformador ideal com uma relação de espiras efetivas AF. Em um motor de rotor bobinado, é basicamente a razão entre os condutores por fase do estator e os condutores por fase do rotor, modificada por quaisquer diferenças devido a fatores de passo e expulsão. No caso de um motor com rotor em gaiola de esquilo, é bem difícil ver claramente a AF, porque não há enrolamentos visíveis na gaiola de esquilo do rotor, são aquelas barras que são curto-circuitadas nos meus anéis. Por sua vez, a tensão ER induzida no rotor da máquina produz um fluxo de corrente no circuito em curto desse rotor. O circuito equivalente de um motor de indução difere do circuito equivalente de um transformador, basicamente no que se relaciona com os efeitos que a variação da frequência produz na tensão do rotor ER e nas impedâncias de rotor, RR e JR. Quanto maior o movimento relativo entre os campos magnéticos do rotor e do estator, maiores serão as tensões e a frequência do rotor. O movimento relativo máximo ocorre quando o rotor está parado, denominado de rotor bloqueado ou travado. Vai ser quando o meu escorregamento for igual a 1. A menor tensão, 0 volts, e a menor frequência, que é 0 Hz, ocorre quando o rotor está se movendo com a mesma velocidade que o campo magnético do estator, resultando em um movimento relativo nulo. Porque quando eu tenho um rotor na mesma velocidade do campo magnético girante, que é do campo magnético do estator, eu não tenho indução de tensão nem corrente. Dessa forma, eu tenho tensão 0 e frequência 0. O valor e a frequência da tensão induzida no rotor para qualquer velocidade entre esses dois extremos é diretamente proporcional ao escorregamento do rotor. Por isso, o escorregamento é uma característica muito importante do motor assíncrono. Aqui eu tenho o modelo de circuito do rotor de motor de indução. Uma característica muito interessante aqui de notar é o valor dessa minha corrente aqui. Então vejam aqui que eu tenho um gráfico de corrente por porcentagem da velocidade síncrona. Então aqui o meu S vale 1 e aqui meu S vale 0, ou seja, máximo escorregamento, mínimo escorregamento.
Então a minha corrente vai ser máxima quando eu não tiver velocidade. Quando esse motor estiver desligado, eu acabei de ligar, eu tenho um pico de corrente aqui que explica o meu pico de corrente nesse meu motor. E quando eu estou na velocidade síncrona, que é um caso que o meu motor não vai chegar, eu tenho corrente igual a zero, por isso que ele perde velocidade. E aqui eu tenho um circuito equivalente por fase de um motor de indução. A resistência do rotor RR e a reatância do rotor XR0 com o rotor bloqueado são de determinação muito difícil ou impossível em rotores de galão de esquilo. A relação de espiras efetiva AEF também é de difícil obtenção no caso de rotores de galão de esquilo. Felizmente, contudo, é possível realizar medidas que darão diretamente a resistência e a reatância referidas R2 e X2, mesmo que RR, RE0 e AEF não sejam conhecidos separadamente. Como os motores de indução são máquinas de excitação simples, suas relações de potência e conjugado são consideravelmente diferentes das relações estudadas anteriormente com as máquinas síncronas. Porém, as perdas é muito parecido, né? Eu tenho as perdas de cobre no estator. Quando eu estou funcionando como motor, eu estou alimentando esse meu motor com uma potência elétrica. Eu vou ter perdas no cobre, depois perdas no núcleo, dado o campo magnético. Eu tenho perdas no cobre do rotor. Eu tenho minha potência útil, que aí eu vou perder por atrito e ventilação, por causa daquelas ventoinhas e os atritos do rolamento. Perdas suplementares para compensar alguma perda que não foi contemplada. E aí sim eu tenho minha potência mecânica no eixo do meu rotor. O movimento relativo dos campos magnéticos sobre a superfície do rotor é muito lento e as perdas no núcleo do rotor são muito pequenas em comparação com as do estator. Quanto maior a velocidade de um motor de indução, maiores serão as perdas por atrito, ventilação e suplementares. Por outro lado, quanto maior for a velocidade do motor, até a velocidade síncrona, menores serão suas perdas no núcleo. Portanto, essas três categorias de perdas são algumas vezes combinadas e denominadas perdas rotacionais. Então, no caso do meu motor assíncrono, quando eu tenho ele funcionando próximo à velocidade síncrona, ele está gastando menos energia porque ele vai ter menos perdas no núcleo. Porém, ele vai ter mais perdas no atrito e ventilação. Só que, se ele estiver mais devagar, ele vai ter mais perdas no núcleo, porém menos perdas de atrito e ventilação. Por isso que às vezes é combinados e são denominados perdas rotacionais. Portanto, quanto menor o escorregamento do motor, menores serão as perdas no rotor da máquina. Observe também que, se o rotor não estiver girando, o escorregamento será 1, e a potência do entreferro será consumida inteiramente no rotor. Então, se esse escorregamento for 1 e esse motor estivesse parado, eu vou ter que toda a energia consumida por esse motor será consumida inteiramente no meu rotor. Lembrando que, nesse caso, o meu motor vai esquentar muito e pode queimar se ele ficar muito tempo nessa posição, né? O conjugado induzido é dado pela equação. O conjugado induzido é a potência do interferro dividido pela velocidade síncrona. Vamos agora para a característica de conjugado versus velocidade do motor de indução. Então, na figura A, eu tenho os campos magnéticos de um rotor de indução sob condições de carga leve. Vejam que a diferença aqui entre os meus campos magnéticos está pequena em relação ao ângulo, né? E aqui na figura B, os campos magnéticos de um motor de indução sob condições de carga pesada. Vejam que eu tenho já uma angulação muito maior. Aqui eu tenho ele funcionando bem próximo da minha velocidade síncrona e já aqui eu tenho ele com escorregamento maior. Por isso que eu tenho esse ângulo aqui maior em relação a essa figura de cá. Aqui eu tenho vários gráficos interessantes de serem analisados. O primeiro é o gráfico de corrente de rotor, portanto de BR versus velocidade para motor de indução. Então aqui eu estou de 0 até a velocidade síncrona, lembrando que escorregamento seria 1 aqui e 0 no lado de cá. Então a minha corrente ela cai no meu rotor com o aumento da minha velocidade. Esse meu segundo gráfico é o gráfico do campo magnético líquido versus velocidade para o motor. Vejam que esse campo magnético líquido aqui vai ser sempre constante. Na letra C eu tenho o gráfico de fator de potência do rotor versus velocidade para o motor. Então o meu motor, quando ele está longe da minha velocidade síncrona, ele tem um fator de potência muito ruim. Meu motor vai funcionar com um ótimo fator de potência, um fator de potência maior, quando ele estiver próximo da velocidade síncrona. E por fim o D é a característica resultante de conjugado versus velocidade. Então aqui nesse gráfico não tem indicado, mas nos próximos terão. Aqui é minha velocidade nominal neste ponto. Então ele tem um torque de partida superior ao meu torque nominal. Ele tem um torque máximo, muitas vezes ele 5, 6 vezes o torque nominal. Porém, o ideal é trabalhar aqui. Qualquer um em outra posição, eu vou ter um aumento de corrente, porque a corrente tem um gráfico parecido com esse daqui. BR, o campo magnético do rotor é diretamente proporcional à corrente que circula nele, desde que não esteja saturado. A corrente do rotor aumenta com o aumento do escorregamento.
com a diminuição da velocidade. O B líquido é o campo magnético líquido do motor e é proporcional a E1 e, portanto, é aproximadamente constante. Na realidade, E1 diminui com o aumento da corrente, mas esse efeito é pequeno em comparação com os outros dois. Por essa razão, será ignorado nessa abordagem gráfica. E o seno de delta, que é o ângulo entre os campos magnéticos líquido e do rotor, pode ser expresso em um modo muito útil. O ângulo delta é igual ao ângulo do fator de potência do rotor mais 90 graus. Então aqui na minha curva de conjugado versus velocidade, ela pode ser dividida de forma simples em 3 regiões. A região de escorregamento baixa da curva, e nessa região o escorregamento do motor aumenta de forma aproximadamente linear. O fator de potência do rotor é aproximadamente unitário. O intervalo completo de funcionamento normal do motor de indução em regime permanente está contido na região de baixo escorregamento. Então, baixo escorregamento, eu tenho esta região aqui, que é a primeira região aqui que nós estamos analisando. A segunda região é a região de escorregamento moderado. A corrente do rotor não cresce tão rapidamente quanto antes e o fator de potência começa a cair. Então seria mais ou menos uma região por aqui, essa segunda analisada. E por fim, a região de escorregamento elevado. O conjugado induzido diminui com o aumento da carga porque o incremento da corrente de rotor é completamente sobrepujado pela diminuição do fator de potência do rotor. Então seria já essa parte onde eu tenho um baixo escorregamento, que a velocidade está muito longe da minha velocidade síncrona. Em um motor de indução típico, o conjugado máximo na curva será de 200 a 250, o conjugado nominal à plena carga da máquina. O conjugado de partida, ou conjugado à velocidade zero, será de 150% ou tanto. O conjugado de partida será de 150% ou mais do conjugado de plena carga. Há máquinas que o conjugado de partida chega a ser de 200 a 300% do conjugado nominal e o conjugado máximo passa de 500% do conjugado nominal. Então aqui mostrando, eu tenho o conjugado de partida. O conjugado de partida chegando aqui a 200% e meu conjugado máximo ali quase chegando em 500%. O a plena carga é aqui que meu motor funciona. Motores de indução industriais, esse que nós damos no galpão, por exemplo, eles possuem 4 polos. E com isso eu vou ter 1720 RPM, mais ou menos. Eu tenho 80 RPM de diferença. O que é esse 80 RPM para mim? É meu escorregamento. É a diferença que eu vou ter entre a velocidade nominal e a velocidade de plena carga. Lembrando que isso daqui, o conjugado induzido do motor é zero na velocidade síncrona. A curva de conjugado versus velocidade é aproximadamente linear entre a carga vazia e a plena carga. Nessa faixa, a resistência do rotor é muito maior do que a sua reatância. Desse modo, a corrente do rotor, o campo magnético do rotor e o conjugado induzido aumentam linearmente com o escorregamento crescente. Há um conjugado máximo possível que não pode ser excedido. Esse conjugado, denominado de conjugado máximo, é de 2 a 3 vezes o conjugado nominal de plena carga do motor. Nós sabemos que pode ser inclusive um pouco mais. O conjugado de partida do motor é ligeiramente superior ao seu conjugado de plena carga, de modo que esse motor colocará em movimento qualquer carga que ele puder acionar em plena potência. Isso é uma característica muito interessante desses tipos de motores, que o conjugado de partida dele é maior que o conjugado nominal. Então, se eu preciso movimentar uma carga com 1 cavalo, ele vai dar partida de 2 cavalos, 3 cavalos. Isso é importante porque eu vou conseguir romper a inércia da minha carga. Nós sabemos que para romper a inércia eu preciso de uma potência um pouco superior. Como ele já tem uma potência superior na minha partida, esse é um ótimo motor. Ele vai conseguir romper a minha inércia e vai conseguir fazer rodar essa minha carga. Observe que o conjugado do motor para um dado escorregamento varia com o quadrado da tensão aplicada. Se o rotor do motor de indução for acionado mais rapidamente do que a velocidade síncrona, então o sentido do conjugado induzido inverte-se e a máquina torna-se um gerador, convertendo potência mecânica em elétrica. Se o motor estiver girando para trás em relação ao sentido dos campos magnéticos, então o conjugado induzido da máquina freará a máquina muito rapidamente e tentará fazer com que ela gire no sentido oposto. Como a inversão do sentido de rotação do campo magnético é simplesmente uma questão de chaveamento de duas fases quaisquer do estator, esse fato pode ser usado para frear muito rapidamente o motor de indução. O ato de permutar duas fases por chaveamento para frear o motor muito rapidamente é denominado frenagem por inversão de fases. Esse ponto é muito interessante, que no torno mecânico que vocês têm no galpão, vocês, por vezes, apertam a chave, que é um freio a disco, para frear o torno. Porém, eu posso inverter as fases, que eu mando o torno girar para o sentido contrário, para ele frear a minha máquina. Então, em teoria, o motor aguenta esse tipo de manobra. Eu inverto as fases, ele vai frear a máquina por causa da diferença desse campo magnético. Ele vai frear bem rápido. É o caso de pegar um ventilador de teto e de exaustor botar para ventilar. Ele vai mudar o sentido de giro dele
e vai frear mais rápido. Então, com isso, eu tenho a região de frenagem no meu motor, a região usual, que é a região como motor que eu vou trabalhar, e quando eu aumento a velocidade desse meu motor, eu vou estar trabalhando na região como gerador. Aqui eu vou querer, quando eu estiver trabalhando nessa região, eu preciso de algum motor ou uma turbina para girar este motor, ou essa máquina agora, né, com uma velocidade superior à velocidade síncrona. Então, se eu estiver trabalhando por aqui, por exemplo, eu vou estar trabalhando como gerador. Então, aqui eu tenho o conjugado induzido e a potência convertida versus velocidade mecânica de um motor assíncrono, motor de indução, e com 4 polos. Lembra lá do 1720 RPM, ele vai estar trabalhando mais ou menos por aqui assim. Como a potência de entreferro é igual à potência consumida no resistor, R2 sobre S, o conjugado máximo induzido ocorrerá quando a potência consumida por esse resistor for máxima. O escorregamento de conjugado máximo é dado por S máximo igual a R2 sobre raiz quadrada de RTH mais XTH mais X2 ao quadrado. O valor do conjugado máximo pode ser encontrado inserindo a expressão para o escorregamento de conjugado máximo na equação de conjugado. Então, quando a resistência do rotor é aumentada, a velocidade do conjugado máximo do rotor diminui, mas o conjugado máximo permanece constante. E neste gráfico eu tenho o efeito da variação da minha resistência do rotor na velocidade do meu motor. Os efeitos que eu vou ter adicionando resistência nesse meu rotor na minha curva torque-velocidade. Vejam que se eu tiver uma resistência adicionada nesse meu rotor, eu vou ter uma curva característica ali, ó. Conjugado de partida 300%, meu conjugado máximo ali 650%. O conjugado máximo, na verdade, sempre se mantém constante. Se eu aumento a minha resistência, eu tenho um torque de partida maior. Então, cada vez aumentando mais, eu consigo ter um torque de partida maior. Além de mudar a característica da minha curva. Isso é interessante se eu quiser dar uma partida em uma carga com maior inércia. E também eu vou conseguir reduzir a corrente de partida com este método. Pegando uma resistência maior e ir pulando para uma resistência menor até que eu consiga remover essa resistência. Então agora variações nas características de conjugado versus velocidade do motor de indução. Quanto maior o escorregamento, menor será a fração da potência de entreferro que será realmente convertida para a forma mecânica. O motor com resistência de rotor elevada tem bom conjugado de partida, mas em condições normais de funcionamento sua eficiência é pobre. Por outro lado, o motor com resistência de rotor baixa tem conjugado de partida baixo e corrente de partida elevada, mas sua eficiência é bem elevada em condições normais de funcionamento. Felizmente, é possível conseguir esses dois efeitos no projeto do rotor de motor de indução, tirando proveito apropriadamente da reatância de dispersão. Tirando proveito da reatância de dispersão, eu consigo combinar resistência elevada com baixa resistência e uma curva desejada, como está indicado tracejado aqui. Como faço isso? A reatância X2 do circuito equivalente de um motor de indução representa a forma referida à reatância de dispersão. Se as barras de um rotor de gaula de esquilo forem colocadas próximas da superfície do rotor, elas terão apenas um pequeno fluxo de dispersão e a reatância X2 será pequena no seu circuito equivalente. Por outro lado, se as barras forem colocadas mais profundamente na superfície do rotor, haverá mais dispersão e a reatância do rotor X2 será maior. Essa reatância de dispersão se origina nas linhas de fluxo do rotor que não se concatenam com os rolamentos do ator. São as que se perdem, né? Então aqui eu tenho chapas laminadas de rotores típicos de gaula de esquilo de motores de indução, mostrados a seção reta das barras do rotor. Então isso aqui é a visão de quão profundo, digamos assim, são essas barras do meu rotor de gaula de esquilo. Então vejam que elas podem ser grandes próximas à superfície, elas podem ser barras grandes e profundas, rotor de gaula de esquilo dupla, ou pequenas barras próximas da superfície. Com isso eu vou ter uma curva característica tipo classe A, que seria mais comum que nós vimos. Classe B, olha como mudou essa minha relação de torque-velocidade. Eu tenho mais ou menos o mesmo torque de partida, porém mudou bastante ali meu torque máximo. E eu tenho a classe C e classe D, por exemplo, que eu tenho um alto torque de partida. Então, na classe de projeto A, os motores da classe A constituem a classe padrão de motor, com conjugado de partida normal, corrente de partida normal e baixo escorregamento. O conjugado máximo é 200 a 300% conjugado de plena carga e ocorre com valor baixo de escorregamento, que é inferior a 20%. O problema principal dessa máquina é sua corrente transitória inicial extremamente alta. As correntes de partida são tipicamente de 500 a 800% a corrente nominal. É aquele pico de corrente que dá quando nós ligamos os motores. A classe de projeto B tem conjugado de partida normal, corrente de partida menor e baixo escorregamento.
Esse motor produz aproximadamente o mesmo conjugado de partida que o motor de classe A, com cerca de 25% menos corrente. O conjugado máximo é superior ou igual a 200% conjugado de carga nominal. As aplicações são similares à classe A, mas a classe B é preferida porque requer menor corrente partida. Os motores da classe B substituíram largamente os motores da classe A nas novas instalações. Os motores da classe C têm um conjugado de partida elevado, baixa corrente de partida e baixo escorregamento, que é inferior a 5%, com a plena carga, né? O conjugado máximo é ligeiramente inferior aos dos motores da classe A, ao passo que o conjugado de partida é até 250% conjugado à plena carga. Esses motores são construídos com os rotores de dupla gaiola de esquilo, de modo que eles são mais caros do que os motores de classes anteriores. Eles são usados para cargas com elevados conjugados de partida, como bombas, compressores e esteiras transportadoras, todos inicialmente já carregados. Os motores classe D têm um conjugado de partida muito elevado, 275% ou mais do conjugado nominal, e uma corrente de partida baixa. Eles também têm um escorregamento elevado com plena carga, tipicamente é de 7 a 11%, mas podem chegar até 17% ou mais. São basicamente motores de indução comuns da classe A, cujas barras de rotor são menores e feitas de um material de maior resistividade. A alta resistividade do rotor desloca o conjugado de pico até uma velocidade muito baixa. É possível que o conjugado mais elevado ocorra na velocidade zero, 100% de escorregamento. Você já pode começar com o conjugado máximo desse motor. Esses motores são usados em aplicações que exigem a aceleração de cargas com inércia extremamente elevada, especialmente os grandes volantes usados em prensas de perfuração, estampagem ou corte. Nós vimos aqui que esse tipo de motores, apenas variando essa profundidade dos meus enrolamentos, eu tenho mudanças drásticas na característica torque e velocidade. E agora, tendências de projeto de motores de indução. As ideias fundamentais por trás do motor de indução foram desenvolvidas durante o final da década de 80, no caso 1880, por Nikola Tesla, que recebeu uma patente por suas ideias em 1888. Em todos 1896, motores de indução trifásicos completamente funcionais e reconhecíveis como tais já estavam disponíveis comercialmente. O esforço principal de projeto foi dirigido à redução do custo material das máquinas e não ao aumento de sua eficiência. Desde que o custo do petróleo iniciou sua espetacular ascensão em 73, os custos operacionais das máquinas durante sua vida útil tornaram-se mais e mais importantes. Diversas técnicas para aumentar a eficiência dessas máquinas, que são: mais cobre é utilizado nos rolamentos do estator para que as perdas no cobre sejam reduzidas, fios mais largos. O comprimento dos núcleos do rotor e do estator é aumentado para reduzir a densidade de fluxo magnético no entreferro da máquina. Isso reduz a saturação magnética, diminuindo as perdas no núcleo. Mais aço é usado no estator da máquina, permitindo uma maior transferência de calor para fora do motor e reduzindo sua temperatura de funcionamento. O ventilador do rotor é então modificado para reduzir as perdas do ventilador, ventiladores mais eficientes. O aço usado no estator é um aço elétrico especial de alta qualidade, com baixas perdas por histerese, que são as perdas no núcleo. O aço é feito de uma espessura especialmente reduzida, são lâminas muito delgadas, muito fininhas, e tem uma resistividade interna muito elevada, para evitar perdas por corrente de Foucault. Como consequência, as perdas por corrente parasita, corrente de Foucault, tendem a diminuir. O rotor é cuidadosamente construído para produzir um entreferro uniforme, reduzindo as perdas suplementares do meu motor. E a partida do motor de indução? É feita simplesmente ligando diretamente à linha de potência. Entretanto, algumas vezes há razões para não proceder assim, como altas correntes de partida, que a gente viu pode ser mais do que 7 vezes superior à corrente nominal. No caso de motores de indução de enrolamentos bobinados, a partida pode ser feita com correntes relativamente baixas, inserindo resistências extras no circuito rotor durante a partida. Esse é o ponto importante dos meus rotores bobinados. Lembrando que eles são motores que, por serem caros, são utilizados motores maiores, são motores bem maiores que os motores de indução de gaiola de esquilo. Que eu quero um motor grande, que eu vou ter acesso a essas bobinas, para poder fazer esse tipo de partida, por exemplo, e mudar minha característica torque e velocidade. No caso de motores de indução de gaiola de esquilo, a corrente de partida pode variar amplamente dependendo primariamente da potência nominal do motor e da resistência efetiva do motor nas condições de partida. Para estimar a corrente de partida, todos os motores de gaiola de esquilo têm agora uma letra de código de partida nas suas placas de identificação, para saber qual que é essa corrente de partida. Muitas vezes já está indicado a relação entre corrente nominal e a corrente de partida. Uma maneira de se reduzir a corrente de partida é trocar a ligação delta, normal em motor por ligação, em Y durante o processo de partida, reduzindo a corrente máxima de partida em 1 sobre raiz de 3, como nós já vimos. Uma abordagem alternativa é reduzir a tensão de terminal do motor durante a partida usando autotransformadores para baixá-las. Então, usando um autotransformador, eu consigo abaixar a tensão de partida, depois eu vou aumentando essa tensão até conseguir remover esse meu autotransformador com o motor ligado diretamente à minha rede. É importante compreender que a corrente de partida é reduzida de forma diretamente proporcional
a diminuição da tensão desse terminal, ao passo que o conjugado de partida diminui com o quadrado da tensão aplicada. Então, se eu diminuo a minha tensão, eu diminuo minha corrente, porém eu diminuo o quadrado do meu conjugado. Aqui eu tenho o esquema de ligação de motores. Eu tenho aqui as minhas 3 chaves, que é a minha chave de desligamento, os meus 3 fusíveis aqui conectados. Esses M são chaves normalmente abertas do meu contator, onde a bobina do meu contator é dada por M. E eu tenho aqui M4 como a ligação de laço, e esse cara aqui, SC, é normalmente fechado para desligar essa minha ligação. Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu der minha partida, aqui vai passar corrente, eu vou acionar a bobina desse meu contator, eu vou fechar essas chaves aqui e corrente irá passar para esse meu motor, obviamente com essas chaves aqui fechadas. No momento que eu soltar essa chave aqui, ainda essa chave M4, que é referente também ao meu contator aqui, vai estar fechada. Dessa forma, eu posso soltar meu dedo aqui, que esse meu circuito vai estar ligado, porque a minha corrente irá passar por aqui agora e vai manter esse meu contator ligado. Na parada, quando eu apertar esse botão, ele vai suspender a corrente que passa nesse meu ramo, desligando o meu contator e desligando o meu motor aqui. E controle de velocidade de motores de indução. Há 2 maneiras principais de alterar o número de polos de um motor de indução: o método de polos consequentes e enrolamentos de estator múltiplos. O método de polos consequentes baseia-se no fato de que o número de polos do enrolamento do estator de um motor de indução pode ser alterado facilmente na razão 2:1, simplesmente fazendo troca simples na conexão das bobinas. A desvantagem principal do método de polos consequentes para alteração de velocidade é que as velocidades devem estar na razão 2:1. Eu não consigo razões quebradas. A maneira tradicional de superar essas limitações foi empregar enrolamentos de estator múltiplos, como números diferentes de polos que eram energizados apenas um de cada vez. Por exemplo, o estator de um motor poderia ser enrolado com um conjunto de enrolamentos de 4 polos e com outro conjunto de 6 polos. Infelizmente, os enrolamentos de estator múltiplos encarecem o motor e são usados, portanto, somente quando absolutamente necessários. Combinando o método dos polos consequentes com o método de enrolamentos múltiplos do estator, é possível construir um motor de indução de 4 velocidades. Então, porém, como foi comentado, eu fazer mais um conjunto de enrolamentos nesse meu motor os torna muito caros, o que é bem imprático. Então, com vários conjuntos aqui de bobinas, eu consigo mudar as velocidades desse meu motor, colocando as bobinas aqui em paralelo ou em série, ou uma espécie de paralelo com série aqui. Então, com isso eu consigo ter diferentes curvas de torque e velocidade. Se a frequência elétrica aplicada ao estator de um motor de indução for alterada, a velocidade de rotação do meu campo magnético síncrono vai mudar, diretamente proporcional à alteração dessa frequência elétrica. Em condições nominais, a velocidade síncrona do motor é conhecida como velocidade base. Quando o motor estiver operando em velocidade abaixo da velocidade base, é necessário reduzir a tensão de terminal aplicada ao estator para um funcionamento apropriado. Ela deve ser diminuída linearmente com a diminuição da frequência estator. Esse processo é denominado redução dos valores nominais. Se isso não for realizado, ocorrerá a saturação do ácido no núcleo do motor de indução e as correntes excessivas de magnetização circularão na máquina. Então, tudo isso é para evitar a saturação do meu núcleo. Quando a frequência elétrica aplicada ao motor excede a frequência nominal, a tensão do estator deve ser mantida constante com o valor nominal. A tensão é limitada ao valor nominal para proteger a isolação do enrolamento do motor. A alteração de frequência de linha por meio de acionamentos de estado sólido tornou-se o método preferido para controle de velocidade dos motores de indução. Então, o acionamento de estado sólido são os inversores de frequência. Então, aqui eu estou variando essa minha frequência e eu estou tendo curvas diferentes de torque e velocidade. Então, aqui eu tenho para velocidades menores do que a velocidade síncrona, e aqui eu tenho para velocidades maiores que a velocidade síncrona para 60 Hz, digamos assim. E aqui, todo mundo junto. Então vejam como o inversor de frequência consegue variar, mudar essa relação entre torque e velocidade. O conjugado desenvolvido por um motor de indução é proporcional ao quadrado da tensão aplicada. Esse método de controle de velocidade é usado algumas vezes em pequenos motores que acionam ventiladores. Eu posso também fazer o controle de velocidade alterando a tensão da linha. O conjugado desenvolvido por um motor de indução é proporcional ao quadrado da tensão aplicada. Esse método de controle de velocidade é usado algumas vezes em pequenos motores que acionam ventiladores. Lembrando que alterar a tensão da minha corrente alternada não é tão fácil assim. Por isso, utilizado em pequenos motores, que eu posso botar uma resistência e até consigo variar qual que vai ser a tensão em cima desse meu motor. Eu posso também fazer o controle de velocidade por mudança da resistência do rotor. Em motores de indução de rotor bobinado,
pode-se alterar a forma da curva de conjugado versus velocidade pela inserção de resistências extras no circuito rotor da máquina. Esse método de controle de velocidade é no máximo de interesse apenas histórico, porque pouquíssimos motores de indução com rotor bobinado ainda são construídos. Que é essa característica que eu mostrei para vocês, onde eu, aumentando a minha resistência, eu consigo mexer na característica torque, velocidade da minha máquina. Então, e o acionamento de estado sólido para motores de indução? O acionamento é muito flexível, sua entrada pode ser monofásica ou trifásica, 50 ou 60 e para qualquer valor de tensão entre 208 e 230 volts. A saída desse acionamento é um conjunto trifásico de tensões cuja frequência pode ser variada de 0 a 120 Hz e cuja tensão pode ser variada desde 0 volts até a tensão nominal do motor. O controle de tensão e da frequência de saída é obtido usando técnicas de modulação de largura de pulso, que é o PWM. Então, largura de pulso, o PWM são ondas assim. Então, tem uma onda quebrada e uma onda pulsada. Eu estou pulsando, onde o meu período T é esse pedaço aqui, né? Aqui eu tenho um período, aqui eu tenho outro período, e aqui eu tenho um outro período. Ali vai começar a onda de novo. Então, os inversores de frequência, como é que eles funcionam? Eu vou entrar com corrente alternada neles, eles vão transformar para contínuo, eles vão chavear dessa maneira aqui e gerar novamente uma corrente alternada. Então, os inversores de frequência, inclusive, podem gerar frequências até maiores que 120 Hz, dependendo do meu modelo. Então, através dessa PWM, esses pulsos, eu coloco um pulso pequenininho para indicar o início da minha onda e vou aumentando, eu vou ter a recriação dessa minha onda aqui alternada. Então, vejam, se eu faço essa onda aqui mais larga, eu vou ter o meu período aqui maior. Então, eu diminui minha frequência ali, ó, 30 Hz e 120 volts. Além disso, eu consigo variar qual é a amplitude dessa minha onda, simplesmente espaçando mais esse PWM. Então, aqui eu tenho uma onda maior do que aqui, simplesmente por variação desse meu PWM. E como já mostrado, eu consigo variar minha frequência. Então, aqui eu tenho uma frequência maior do que aqui e maior do que aqui. E lembrando que eu tenho que diminuir a minha tensão quando eu diminuo minha frequência. Então, aqui minha frequência é 60 Hz, eu tenho a minha tensão nominal. Se eu aumentar, eu mantenho a minha tensão nominal, porém, se eu diminuir essa minha frequência, eu tenho que linearmente diminuir minha tensão de entrada desse meu circuito. E assim eu vou ter várias curvas de torque e de velocidade diferentes. Determinação dos parâmetros do modelo de circuito. O ensaio vazio ou sem carga de um motor de indução mede as perdas rotacionais do motor e fornece informações sobre sua corrente de magnetização. As perdas por atrito e ventilação são a única carga do meu motor, que ele está vazio. Com seu escorregamento muito pequeno, a resistência correspondente à potência convertida, R2, 1 menos S sobre S, é muitíssimo maior do que a resistência R2, correspondente às perdas no cobre do rotor e muito maior do que a reatância X2 do rotor. Nesse motor em condições a vazio, a potência de entrada medida pelos instrumentos deve ser igual a perdas do motor. As perdas do cobre do motor são desprezíveis porque a corrente 2 é extremamente pequena. Temos também um ensaio CC para a resistência do estator, que é basicamente uma tensão CC aplicada no enrolamento do estator de um motor de indução. A única grandeza que limita o fluxo de corrente CC no motor é a resistência do estator, a qual pode ser determinada. A corrente do enrolamento do estator é ajustada para o valor nominal, com a tentativa de aquecer os enrolamentos com a mesma temperatura que eles teriam durante o funcionamento normal, e assim o valor de R1 é calculado desse modo. Não é completamente exato porque ignora o efeito peculiar que ocorre quando uma tensão CA é aplicada aos enrolamentos, porém uma boa aproximação. E o ensaio de rotor bloqueado. Nesse ensaio o rotor é bloqueado ou travado de modo que não possa se mover. Uma tensão aplicada ao motor e a tensão, a corrente e a potência resultantes são medidas. Uma tensão CA aplicada ao estator e o fluxo de corrente ajustado para ser aproximadamente o valor de plena carga. Nas condições normais de funcionamento, o escorregamento da maioria dos motores é de apenas 2 a 4% e a frequência resultante do rotor está na faixa de 1 a 3 Hz. Isso cria um problema no sentido de que a frequência de linha não representa as condições normais de funcionamento do rotor. Dessa forma, deve-se estar atento a esse método. E por fim, o gerador de indução. Se o motor de indução for acionado por uma máquina motriz externa com uma velocidade superior à velocidade síncrona, o sentido do seu conjugado induzido será invertido e ele funcionará como gerador. Há um conjugado induzido máximo possível no modo de funcionamento como gerador. Esse conjugado é conhecido como conjugado máximo como gerador. Se uma máquina motriz aplicar ao eixo do gerador de indução um conjugado maior do que o conjugado máximo como gerador, a velocidade do gerador irá disparar e essa máquina será danificada. Quais são as desvantagens? Não pode produzir potência reativa, vai ter que ter uma fonte externa de potência reativa ligada permanentemente a ela para manter o campo magnético em seu estator.
Um gerador de indução não pode controlar sua própria tensão de saída. Normalmente, a tensão do gerador é mantida pelo sistema de potência externo ao qual ela está ligado. Então, essa máquina continua tendo que estar ligada, ela só vai mudar o fluxo de potência, né? De vez de consumir energia, ele vai entregar energia. As vantagens é que é simples, porque é uma máquina muito simples, eu tenho apenas que aumentar a velocidade dela. Então, aqui, novamente, eu tenho um gráfico, minha região como motor e minha região como estator. Aqui eu tenho meu torque máximo como gerador, meu conjugado máximo. Se eu atinjo esse torque máximo, qual vai ser a tendência? Essa máquina descer aqui nesse sentido e aumentar muito a minha velocidade aqui. Então ali eu posso ter um dano permanente à minha máquina. O fato de não haver necessidade de um controle sofisticado faz com que esses geradores sejam uma boa escolha para geradores eólicos, sistemas recuperadores de calor e fontes suplementares, similares de potência que são conectados ao sistema de potência. Em tais aplicações, a correção do fator de potência pode ser propiciada por capacitores e a tensão de terminal do gerador pode ser controlada pelo sistema de potência externa. Um exemplo de disparo de gerador assíncrono é quando o gerador eólico dispara. Então, se procurar na internet, você vai ver vídeos de geradores eólicos muito rápidos, mas muito rápidos, que chegam a bater a hélice na estrutura física e danificando, fazendo com que esse gerador eólico caia. Uma máquina de indução também pode funcionar como gerador isolado, desde que capacitores estejam disponíveis para fornecer a potência reativa requerida pelo gerador e por quaisquer outras cargas acopladas. Se um conjunto trifásico de capacitores for conectado aos terminais de um gerador de indução, a tensão a vazio do gerador de indução será a interseção da curva de magnetização do gerador e da reta de carga do capacitor. Inicialmente, quando o gerador de indução começa a girar, o magnetismo residual presente no seu círculo de campo produz uma pequena tensão. Essa pequena tensão produz um fluxo capacitivo de corrente que faz aumentar a tensão. Se não houver fluxo residual no rotor do gerador de indução, não haverá surgimento de tensão. E quais são as aplicações do gerador de indução? Com os custos de energia muito elevados, a recuperação de energia tornou-se uma parte importante da economia em muitos processos industriais. O gerador de indução é ideal para tais aplicações porque requer muito pouco em termos de sistemas de controle e de manutenção. Devido à sua simplicidade e ao pequeno tamanho por quilowatt de potência de saída, os geradores de indução são também muito indicados para geradores eólicos de pequeno porte. É interessante observar que as máquinas de indução de rotor bobinado vêm ressurgindo de forma de geradores de indução eólicos. É possível inserir uma resistência de rotor e assim alterar a forma da característica de conjugado versus velocidade. Praticamente, nos geradores modernos de indução de rotor bobinado, controladores de estado sólido substituem os resistores para ajustar a resistência de rotor efetiva. Então, só complementando, os geradores de indução eólicos são do tipo DFIG, que é chamado de Double Feed Induction Machine, que são evoluções desse gerador de indução. E todo motor, toda minha máquina elétrica vai ter a minha placa de identificação, onde vai ter a potência de saída, tensão, corrente, fator de potência, velocidade, eficiência nominal, classe e projeto NEMA e código de partida. Então aqui nós podemos ver qual a tensão de funcionamento, como eu vou fazer essa minha ligação, velocidade, qual a minha corrente, frequência, quantas fases, o meu código e diversos outros parâmetros.